preparação da seleção brasileira para o confronto com a Noruega vem sendo feita no CT de Columbia Park, nos Estados Unidos, sob comando de Carlo Ancelotti e sua comissão técnica. Na quinta-feira, dia 2 de julho, os jogadores realizaram treino em campo como parte da preparação para o duelo das oitavas de final. Já na sexta-feira, dia 3 de julho, a atividade teve caráter mais específico, com um treino tático comandado por Ancelotti, também no CT de Columbia Park, focado nos ajustes de equipe para enfrentar os noruegueses. Um destaque das últimas atividades ficou por conta de Rafinha, que não atuou nos 2 jogos anteriores da equipe, mas foi a campo para trabalhos leves em um dos treinos e pode voltar a ser opção para o duelo, enquanto Lucas Paquetá segue como desfalque certo por conta da lesão na coxa esquerda. Para o dia do jogo, neste domingo 5 de julho, a expectativa é de mudanças de última hora ligadas às condições climáticas em Nova Jersey. Há indicação de que a FIFA pode alterar o horário de início da partida por causa do clima na região do MetLife Stadium, o que ainda depende de confirmação oficial mais próxima do apito inicial. Até lá, a movimentação da delegação brasileira deve seguir a rotina padrão de pré-jogo em Copa do Mundo, com a divulgação da escalação definitiva, a chegada ao estádio e o aquecimento em campo, antecedendo a partida marcada para as 17 horas, no horário de Brasília, com transmissão pela TV Globo, Sport TV, Cazé TV, SBT e Globoplay, em um confronto que vale vaga nas quartas de final do Mundial. A seleção brasileira volta a campo neste domingo, dia 5 de julho de 2026, para enfrentar a Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo, em confronto que acontece no MetLife Stadium em East Rutherford, Nova Jersey, com apito às 17 horas no horário de Brasília, e transmissão pela TV Globo, Sport TV, Cazé TV, SBT e Globoplay. A partida decide uma vaga nas quartas de final do Mundial. O Brasil chega a este confronto sob comando de Carlo Ancelotti, após terminar a fase de grupos invicto, com um empate por 1-1 diante do Marrocos na estreia e vitórias sobre Haiti e Escócia, ambas por 3-0, resultado que garantiu a liderança do grupo C. Nas oitavas, a equipe enfrentou o Japão em Houston e venceu por 2-1 de virada. Kaishu Sano abriu o placar para os japoneses ainda no primeiro tempo, Casemiro empatou na etapa final e Gabriel Martinelli, aos 50 minutos do segundo tempo, marcou o gol da virada brasileira. Do lado norueguês, a campanha na fase de grupos incluiu vitórias sobre Iraque e Senegal e uma goleada sofrida diante da França, resultado que não impediu a classificação em segundo lugar do grupo I. Já no mata-mata, a Noruega derrotou a Costa do Marfim por 2-1, com Erling Haaland decidindo a partida aos 86 minutos. O técnico norueguês Ståle Solbakken chegou a explicar a decisão de poupar titulares na última rodada da fase de grupos, afirmando que a equipe não veio ao torneio apenas para entreter e que buscava tomar as decisões consideradas corretas para avançar o máximo possível na competição. Historicamente, o confronto carrega um tabu para o Brasil. Em 4 jogos disputados entre as seleções, a Noruega nunca perdeu, somando 2 vitórias e 2 empates, enquanto o Brasil jamais venceu o adversário. O duelo mais lembrado ocorreu na Copa do Mundo de 1998, na França, quando a Noruega venceu por 2-1 de virada na fase de grupos, resultado que ajudou os europeus a avançarem às oitavas de final daquele Mundial. O encontro mais recente, antes deste ciclo, havia sido um amistoso em agosto de 2006 em Oslo, que terminou empatado por 1-1. Assim, passadas 2 décadas, as seleções voltam a se enfrentar em um jogo eliminatório de Copa do Mundo, com o Brasil tentando romper esse retrospecto desfavorável. Sobre o elenco brasileiro, um desfalque confirmado chama atenção. O meia Lucas Paquetá, do Flamengo, deixou o jogo contra o Japão no intervalo após sentir dores musculares na coxa esquerda, e exames posteriores confirmaram lesão que o tira do confronto com a Noruega. Para substituí-lo, Ancelotti escalou Endrick no duelo com os japoneses, dando mais poder ofensivo à equipe, e outras opções para a vaga incluem Gabriel Martinelli, autor do gol da virada, além de Neymar e Danilo Santos. A Noruega, por sua vez, aposta em uma geração de jogadores que atuam em grandes clubes europeus para sustentar suas pretensões no torneio. Entre os principais nomes da equipe estão Erling Haaland, Martin Ødegaard, Alexander Sørloth, Antonio Nusa e Oscar Bob, responsáveis por formar a base ofensiva da seleção nórdica. O desempenho individual de Haaland tem sido destaque da competição.
O atacante soma 5 gols em 4 jogos na Copa e já marcou em 13 partidas consecutivas pela seleção norueguesa, com 25 gols nessa sequência. Do lado brasileiro, Vinícius Júnior também vem em grande fase ofensiva. O atacante marcou 4 gols em 3 jogos na fase de grupos e se tornou o 5º brasileiro a marcar em todos os jogos da primeira fase em uma Copa do Mundo. A expectativa é que o duelo individual entre Vinícius e a defesa norueguesa, assim como o confronto físico entre Haaland e a zaga brasileira formada por Marquinhos e Gabriel Magalhães, seja decisivo para o resultado da partida, já que Haaland pode testar os zagueiros brasileiros em duelos físicos, enquanto Vinícius pode explorar eventual lentidão da defesa norueguesa, com as bolas paradas também ganhando importância pela forte presença aérea das duas equipes. Em termos de favoritismo estatístico, o modelo preditivo da Opta, que realiza mais de 25 mil simulações por confronto, atribuía 64,47% de probabilidade de vitória brasileira e avanço às quartas de final, contra 35,53% de chances de classificação para a Noruega. No ranking geral de favoritos ao título da Copa, a França aparecia na liderança das projeções, com 29,56%, seguida por Argentina, com 15,39% e Espanha, com 11,10%, enquanto a Noruega figurava na 9ª posição, com 3,05% de chances de conquistar o título. Caso avance, o caminho do Brasil no mata-mata já está definido. Nas quartas de final, a seleção enfrentaria Inglaterra, México, Equador ou RD Congo e, em uma eventual semifinal, poderia encontrar Argentina, Cabo Verde, Austrália, Egito, Suíça, Argélia, Colômbia ou Gana, enquanto do outro lado da chave estão favoritas como Alemanha, Espanha, França e Holanda. Para o Brasil, o momento é simbólico. Como maior campeã da história da Copa do Mundo com 5 títulos, a seleção busca o hexacampeonato e tenta encerrar um jejum de 24 anos ou 5 edições do torneio sem conquistar a taça. Quanto às escalações prováveis, o Brasil deve entrar em campo com Alisson no gol, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos na defesa, Casemiro e Bruno Guimarães no meio-campo, um substituto para Paquetá na função mais ofensiva, com Vinícius Júnior, Matheus Cunha e um centroavante entre os titulares do ataque, sob comando de Carlo Ancelotti. Do lado norueguês, a escalação provável no esquema 4-3-3 traz Orjan Nyland no gol, Marcus Holmgren Pedersen, Christopher Ajer, Torbjørn Heggem e David Müller-Wolf na defesa, Sander Berge, Patrick Berg e Martin Ødegaard no meio-campo e Alexander Sørloth, Erling Haaland e Antonio Nusa no ataque, sob o comando do técnico Ståle Solbakken. Walking the wild, I don't know why. I don't mind the hustle and the tussle, I don't mind the grind. I don't mind pretending we don't see these signs. I don't mind the hustle and the tussle, I don't mind the grind. You and me dancing on the Gideon time, Try to unplug it, turn it back on. Try to unplug, but the feeling's gone. Walking the wild, You don't know why, you don't know why, you don't know why. Radio play in the cesspool stream. Oh, running down nightmares that used to be dreams. Walking the wild, and I don't know why. I don't mind the hustle and the tussle, I don't mind the grind. I don't mind pretending we don't see these signs. I don't mind the hustle and the tussle, I
dancing Armageddon time. Walking the wild, walking the wild. I don't know why. I don't mind the hustle and the tussle. I don't mind the grind. I don't mind pretending we don't see these signs. I don't mind the hustle and the tussle. I don't mind the grind. You and me dancing on